Olá, paz do Senhor, mais uma vez para falar de Jesus um pouquinho com vocês. Estou num sol muito grande, muito forte. Aqui o sol está bem forte. São 3h10 da tarde aqui em Portugal. Estou perto do meu trabalho, do shopping de Colombo. E eu gosto de sempre vir mais cedo para falar um pouquinho de Deus. E ontem estava orando, falando com o Senhor, e naquela ênfase da oração, que eu tenho aquele momento gostoso quando eu estou indo para o trabalho de manhã e quando eu estou voltando à tarde, né? E eu estou falando com o Senhor ali naquele momento, e eu dizia para Deus: Senhor, me faz como Sara, me faz como Ruth, como Noemi. E foi naquele ênfase, depois, no momento da oração, eu parei e pensei assim: mas me faz como Sara. Daí eu comecei a meditar e falei assim, mas como fazer como Sara? Passou um senhor atrás de mim aqui, eu estou num lugar meio longe, onde não passa tanta gente, então eu tenho que ficar meio esperto aqui, né? Aí eu falei assim, mas como me faz como Sara? Que Sara, daí eu comecei assim voltar e lembrar de Sara, como que ela foi, o que Sara fez, no que Sara contribuiu, né? Eu comecei a pensar se Sara foi a esposa de Abraão. Sara foi aquela que riu quando Deus falou que ela ia ter um filho, duvidou da promessa de Deus. Sara foi aquela que, atardando a promessa de Deus na vida, deu a própria serva para Abraão, para que dele tivesse filho, através dela, né, ela tivesse filho através da própria serva. Me fazia como Sara. Aí eu olhei e pensei assim, não, eu não quero ser como Sara, não, meu Deus. Depois falei, me faz como Ruth. Daí comecei a pensar, mais Ruth perdeu o marido. Ruth teve que acompanhar a sogra para um lugar distante que nem conhecia. Ruth perdeu o sogro, perdeu o marido, perdeu o cunhado, ficou sem ninguém. Ruth saiu do meio do seu povo, foi viver com a sogra para um povo diferente, costumes diferentes. E depois Ruth acompanha a sogra e depois a sogra chega a ponta, Noemi diz para ela assim, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, porque eu estou amarga, porque eu perdi filho, perdi esposo, perdi tudo, só resta nós duas, falou para Ruth, né? Aí eu comecei a ficar pensando assim, mas o Ruth, não quero ser como Ruth, de jeito nenhum. E eu continuei orando, falei, Senhor, me faz como Esther. Daí eu comecei a falar, mas e a caminhada da Esther? Esther ficou órfã, Esther precisou ser criada pelo tio, depois pelo primo que cuidou dela. Esther é tirada do meio da casa do primo para ser escolhida, não perguntou se ela queria, ela foi pro harém do rei para ser escolhida depois que a rainha Vasti foi deposta por ter desobedecido ao rei, o rei Assuero. E Esther não teve muita escolha, teve que ser tirada do povo dela, tirada do primo, e foi lá e ficou aquele tempo todo. Um dia ela se tornou rainha. Esther teve que se confrontar com aquela situação em que Mardoqueu falou para ela assim, quem sabe para esse tempo tu foste escolhida, né? Quando ele diz para ela assim, você vai falar de nós para o rei, você vai clamar para o rei sobre nós, porque o nosso povo está sendo perseguido pelo tal Ramã. O nosso povo está sendo perseguido, o nosso povo pode morrer, você vai clamar por nós. E ela dizia que não ia fazer isso, e depois ela resolve realmente fazer, e a vitória, claro que é dada do povo. O rei dá um anel, faz um decreto que eles podem batalhar pelas suas vidas, usar as armas que eles próprios têm, e realmente saiu vencedor. Mas eu fiquei pensando, mas o caminho que levou Esther a ser a rainha, ela podia ser morta quando ela entrou no átrio do rei, e só podia entrar se o rei desse o aval, se ele levantasse o cetro. Se ele não levantasse, ela poderia morrer. Esther passou por tudo isso. Eu falei, não, eu não quero ser Esther, não quero ser Esther.
E eu fui pensando nas mulheres da Bíblia, né? Fiquei lembrando. E cada uma delas teve uma história que não foi muito bonita. Porque muitas vezes nós dizemos assim, Senhor, me faz como isso, me faz como fulana, mas ninguém sabe da história que ela percorreu. Quando a gente fala para Deus, Senhor, me faz como fulano, nós estamos falando só da glória. Mas Deus não pega só a glória daquela pessoa, Deus não pega só aquele momento de vitória, Deus não pega isso. Você quer ser como ela, mas para ser como ela tem que andar como ela, tem que sofrer como ela, tem que passar. Você quer ser desprezada pelo teu povo? Você quer ser injuriada? Você quer ser uma mulher desprezada como Ana? Você quer ser uma mulher que viu o marido se deitar com outra e para ter filho, depois foi criticada pela própria serva, como Sara foi? Você quer ser tirada dos pais, como os pais mortos, e você ser criada por um primo? Você quer ser isso como Esther foi? Você quer ser tirada do meio ali do teu povo e ser levado para o palácio e você ser escolhida pelo rei? Depois, se acaso passasse, você quer passar por isso? Você quer... É um choque de situações que muitas vezes a gente não pensa. A gente simplesmente quer. Eu quero a vitória. Alguém diz assim, eu quero ser forte como Sansão. Gente, o que Sansão fez? Quantas coisas que Sansão passou, a Sansão era para ser o líder de Israel, era para levar Israel à vitória. O que Sansão fez na vida? Só no último fôlego da sua vida, ele reconhece, clama a Deus e Deus volta, o Espírito de Deus volta sobre Sansão e ele morre. A vitória dele foi só na hora da morte, porque em vida ele só fez coisa errada e muitas vezes dizendo, eu quero ser como Sansão. Não, os homens da Bíblia, Davi, você pode dizer, eu quero ser como Davi. Como que você quer ser como Davi? Davi matou, você está disposto a matar como Davi? Você está disposto a adulterar como Davi? Você está disposto a se humilhar como Davi se humilhou? São tantas as questões que às vezes a gente não leva em consideração. Davi, ele passou por situações difíceis que muitas vezes a gente jamais se chegaria como Davi chegou, ao ponto de ser tão honrado depois por Deus. É claro, todos esses heróis da Bíblia tiveram seus momentos de glória, mas antes da glória teve uma luta muito grande, uma peleja muito grande. E eu comecei a refletir sobre esse tipo de coisa. Eu falei assim, meu Deus, muitas vezes nós queremos a glória, muitas vezes nós queremos a vitória que eles tiveram, mas a gente não quer os espinhos que eles tiveram que arrancar do caminho, e a gente não quer as pedras que eles tropeçaram, a gente não quer esse tipo de situação. Mas se nós formos ver na Bíblia, todos os heróis da Bíblia tiveram momentos difíceis, momentos que eles tiveram que se confrontar com eles mesmos, momentos de solidão. Muita gente podia dizer assim, eu quero ser como Elias, mas o que Elias fez? Qual foi a batalha? A Elias fugindo da rainha Jezabel. Teve aquele momento tão difícil que ele teve que fugir dali, ele ficou com medo de morrer. Elias passou por uma situação em que desejou a própria morte. Paulo foi perseguido, levou quantas? 40 chibatadas, né? Quase 40. 40 era o limite que um ser humano podia aguentar. Paulo sofreu, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi apedrejado, Tiago foi degolado, né? Foi transpassado por uma espada. Tiago foi decapitado. Estou lembrando agora, Tiago foi decapitado. O único que não teve tantos assim, mas teve problema do caminho foi João. João, que morreu de velhice, mas antes disso tentaram de todas as formas silenciá-lo, matar ele de todas as formas e não conseguiram. Então nós temos que ver que existiu momentos na vida, ninguém ali só teve vitória no caminho. O crente hoje, ele procura vitória, procura o estrelismo, procura que as pessoas olhem para ele e digam assim, nossa, que bênção, nossa, não sei o que, é só vitória, só vitória. Esse negócio de só vitória não existe. No meio da nossa jornada tem pedras, tem espinhos, tem traições, tem lágrimas,
Tem vitória sim, mas para aquele que perseverar, aquele que ficar até o fim, esse tem vitória garantida das mãos de Deus. Nós não podemos esquecer que antes de uma grande vitória tem uma grande batalha. Que Deus possa nos iluminar, nos guardar, que Deus possa nos revestir do Espírito Santo para que nós possamos aguentar essa batalha. Porque se nós não aguentarmos a batalha, dificilmente a gente terá vitória. Dificilmente nós seremos vitoriosos. Nós vamos ter uma vitória muito grande, mas antes disso teremos uma grande batalha. E que Deus possa nos dar força, nos dar garra, para que nós possamos vencer. E lembrar que nós não somos igual esses do passado, e nem podemos ser, nem tem como. E daí na oração eu lembro que eu dizia para o Senhor assim, falei, Senhor, não, eu não quero ser como Sara, eu não quero ser como Esther, eu não quero ser como Ruth, eu não quero ser como Noemi, eu não tenho estrutura para ser como elas. Mas, Senhor, me usa no meu tempo, neste tempo de agora, Pai, com as armas que nós temos agora para lutar. Me usa, Senhor, me usa agora, neste tempo, e faça com que eu seja instrumento nas tuas mãos, e faça com que eu seja vitoriosa, mas no meu tempo, neste tempo que eu estou aqui, Pai. Porque as mulheres do passado guerrearam com as armas que elas tinham, os homens guerrearam com as armas que eles tiveram, mas foram vencedores, e nós precisamos ser vencedores também, com as armas do nosso tempo, com Deus na nossa vida, mas neste tempo é que nós precisamos da vitória. E nesse tempo agora, que Deus nos dê a vitória para todos nós, em nome de Jesus. Essa era a palavra de hoje. Que Deus abençoe a tua vida, a minha vida, tá bem? E até o próximo vídeo.